e depois eu vou... E aí depois eu disponibilizo a gravação, tudo bem? Bom, pessoal, a disciplina de programação dinâmica para web, o conteúdo dela especificamente é PHP. Alguém aqui na sala tem algum conhecimento de PHP? Bom, vocês vão ver que ela não é tão complicada, não. Ela é muito dialética, parecida com a linguagem C, né? O que a gente precisa mesmo é se preocupar com algumas coisas da estrutura de funcionamento de uma aplicação na web, e isso vocês já tiverem em outras disciplinas, beleza? Deixa eu fazer a projeção aqui. Deixa eu projetar. Aqui. Isso, a tela inteira. Bom, pelo que eu vi lá, só tinha 2 pessoas inscritas, né? Mas é compreensível, né? Que eu mandei agora à tarde o e-mail pedindo para vocês se inscreverem na disciplina, né? Então, ó, o conteúdo... O conteúdo da disciplina vai estar lá no Moodle, tá bom? Deixa eu projetar aqui para vocês verem. Vocês estão vendo a projeção da minha tela aí? Agora eu peço que vocês falem aí, porque eu tô... Bom, vou fazer assim, né? Como eu estou em outra janela, vou fazer mais ou menos como eu já fazia lá, né? Porque aí, se alguém falar no chat, eu acabo vendo também. Bom, a inscrição lá no Moodle, eu passei lá por e-mail as instruções aí para vocês, né? Que se inscreverem, então se inscrevam, né? Então aqui tem algumas informações, né? Como a disciplina, o link, né? Então, na verdade, tem um link, como eu estou dando essa disciplina para 3 turmas, né? Uma que é a de hoje, segunda-feira, uma amanhã e uma quinta pela manhã, eu vou usar o mesmo ambiente para as 3, tá bom? Bom, e aqui está o link aí para acessar. Eu já programei lá para ficar toda semana, né, a partir das 18h50. Né? O link está aqui. Já vai ficar aqui sempre na página do Moodle. Deixa eu ver aqui quem está inscrito, né? Se alguém mais se inscreveu da hora que eu olhei. Já se inscreveu bastante gente aí da hora que eu olhei, tá bom? Bom, pessoal, como vai ter mais gente aqui, eu separei 3 grupos, mas é só por questão de organização, porque pelo que eu vi, esse Moodle não adianta nada você criar esses grupos, tá bom? Que ele não funciona muito legal, esses grupos aí do Moodle. Mas tudo bem, né? Já que ele permite criar os grupos, eu criei, né? Sem problema. Bom, então aqui a disciplina. Eu vou mudar o link, mas eu vou mudar o link, mas eu mando para vocês, tá bom? Ó, a minha hora de atendimento aí ao aluno é terça-feira das 17h30 às 18h30 e sexta-feira do meio-dia a 1, tá bom? Então, se você quiser conversar comigo aí nesse horário aqui que eu estou disponibilizando, tá bom? Eu vou pôr esse link, mas esse link ainda não está vinculado ao domínio do IFSP. Então, eu vou mudar ele, depois eu mudo o link, e aí eu atualizo aqui e também mando a mensagem. Mas o meu horário aí de atendimento ao aluno, terça-feira às 17h30 até às 18h30, e sexta-feira do meio-dia até a 1, beleza? E aqui está o link para isso. Bom, pessoal, a ementa oficial da disciplina é focada no desenvolvimento web, utilizando a linguagem de programação PHP para gerar páginas dinâmicas, tá bom? Depois a gente vai discutir um pouquinho essa questão de páginas dinâmicas. E um estudo especial é dado nas aplicações que envolvem acessos diretos a bancos de dados, por exemplo, Oracle. No caso aqui a gente vai usar MySQL, mas se você tiver preferência por outro, por exemplo, Postgre, DBX, ou sei lá, aí você fica
à vontade a acessar outro banco de dados aí, caso você trabalhe com outro banco de dados. Porque pouca coisa muda, beleza? Bom, o objetivo do aluno é a capacidade de desenvolver aplicações complexas que permitem acessar bancos de dados e servidores de aplicações. Bom, e aí, aqui tem um conteúdo, né? Esse conteúdo programático. E, na verdade, uma parte desse conteúdo eu não vou abordar, não, tá bom? Eu vou trocar uma parte desse conteúdo por falar um pouquinho aí de uns frameworks, sobretudo o framework Laravel. Pelo menos gastar umas 2, 3 aulas aí com o Laravel para vocês verem, né? Já que era atualmente o framework mais utilizado, né, para escrever aplicações aí para o web em PHP, né? E aqui tem uma bibliografia básica, que é a oficial, a do Neubauer, e que é PHP, para quem conhece PHP, recursos avançados para a criação de websites dinâmicos, e esse do Luke Welling e da Laura Thompson, que é o PHP MySQL, desenvolvimento web. E aí tem alguma bibliografia complementar aqui, tá bom? Bom, pessoal, as ferramentas que nós vamos usar, que eu já sugiro aí, ó, um servidor web HTTP. Nós vamos usar o HTTPD do Apache, tá bom? Se você quiser usar outro servidor de HTTP, fique à vontade. Pode ser o da Microsoft, mas eu vou usar o Champ, porque o Champ já instala o PHP para rodar nesse ambiente sem muita trabalheira. Por exemplo, se você instala um produto Microsoft, depois você tem que instalar o PHP à parte, ficar configurando, né? E aí você vai gastar um pouquinho de tempo aí para configurar o PHP para rodar naquele ambiente, tá bom? Então, se você usar o Champ, eu já deixei um link aqui, ó. O Apache HTTPD, eu não baixei ele isoladamente, mas não tem nenhum problema se você quiser fazer desse jeito, tá bom? Eu estou sugerindo aqui, ó, que você use o Champ. Que é o Champ? É um ambiente que já traz aí para você o Apache HTTPD, ele traz já o MySQL ou MariaDB, ele traz alguns servidores de FTP, de correio eletrônico, embora nós não vamos usar essas outras coisas. E aí, na hora que você instala o Champ, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Ele já instala um painel de controle para você configurar esses serviços dentro de uma única interface, já que são produtos independentes. Ó. O Apache é um produto independente do MySQL, que é independente do FileZilla, que é independente do Mercury, que é independente do Tomcat, tá bom? Na verdade, para a nossa aplicação, nós precisaríamos apenas do Apache e do PHP. Mas, é claro, como a gente vai acessar um banco de dados, usando essa estrutura aqui, o Champ, ele já instala tudo isso aqui para mim e já fica mais fácil de configurar. Basta clicar aqui no botão Start que ele já inicia o Apache, já inicia aqui o MySQL para mim. Então fica muito mais fácil. Mas nada impede você instalar isso separadamente, tá bom? E caso você já tenha instalado aí, por exemplo, você tem a disciplina de banco de dados, você usa MySQL, já está instalado, então instala só o Apache. É que essa interface aqui, ela permite controlar aqui, ó, dar o start, stop. Por exemplo, já vem com a interface de administração aqui do PHP, que é o PHP MyAdmin para o MySQL. O que mais? Esses outros serviços aqui a gente não vai usar, né? Mas seria FTP e correio aí, né? Então, no é o caso, né? Tá aqui, ó. Eu tenho um gerenciador, né? Do MySQL feito inclusive em PHP. Inclusive dá para estudar essa aplicação, né? Mas não é o caso. Nós não vamos ficar gastando muito tempo com isso, não, tá bom? Mas caso você queira compreender aí como foi feita uma aplicação, note que essa aplicação já é bem antiga, né? O PHP MyAdmin é uma aplicação bem antiga. Então, eu sugiro que você baixe o Champ, ó, vem aqui, baixa o Champ para o teu ambiente, ó, tem versão para Windows, para Linux e para Mac,
né? E você baixa aí, e que ele já traz para você o Apache, o MariaDB, o PHP, Perl e outras coisas aí, né? Embora a gente só vai precisar do servidor HTTP e de um servidor de banco de dados, e o servidor de banco de dados vai ser lá para frente, na hora que a gente estiver acessando dados, beleza? Tudo bem? Tranquilo até aí, gente? Tranquilo? Estão acompanhando? Bom, opcionalmente, você pode usar aí também a ferramenta Composer, tá bom, gente? O Composer, ele é parecido com o Node. Alguém aí usa o Node, por exemplo, NPM, gerenciador de pacote ou gerenciador de dependência? Ou se alguém aí fez disciplina de ASP.NET lá, o Nugget, né? Então, um gerenciador de dependência, né? Então, você pode usar o Composer para fazer isso no PHP, né? Mas ele vai ficar mais opcional, tá bom? Isso aí seria mais fortemente recomendado se a gente estivesse trabalhando lá com Laravel, com outro framework, que aí facilitaria a nossa vida. Mas nada também impede, tá bom, gente? Da gente usar o Composer, né? Para criar aí as nossas dependências, né? E resolver elas aí com o Composer, beleza? Então, de ferramenta, que mais? E aí uma IDE. Eu estou usando o VS Code, tá bom, gente? Então, que é o Visual Studio Code. Mas você pode usar aí, ó. Eu estou aqui com o Eclipse, que aliás nem iniciou ainda, e o Apache, o NetBeans, tá bom? Então, ó, aqui eu criei uma aplicação no NetBeans. Deixa eu dar um start aqui, deixa eu ver. O NetBeans é legal, né? Mas o Visual Studio Code não é o Visual Studio, tá bom, gente? É o Visual Studio Code. Você pode baixar ele gratuito aí. Eu deixei o link lá para você baixar, né? Então deixei o link. Tá aqui. Então tá aqui o Visual Studio Code. Na hora que você usar o Visual Studio Code, ele vai sugerir aí, por exemplo, você começar a criar código em PHP, ele vai sugerir você baixar alguns plugins. Você pode até baixar esses plugins para facilitar a tua vida aí com PHP, tá bom? Deixa eu abrir aqui uma pasta, ver se... Então, como eu estou com o código aqui, provavelmente ele vai sugerir aí para você alguns plugins para facilitar a tua vida aí com o PHP, tá bom, gente? Voltando aqui. Bom, essa parte de avaliação aqui provavelmente vocês não estão vendo. Bom, pessoal, aqui ó, eu tenho essa aba 21/2 e... Aliás, aqui. Bom, aí tem aqui, vai ter uma aba, sempre vai ter uma aba para ler, uma aba para assistir. Geralmente eu coloco algum vídeo de minha autoria ou de terceiros aqui. Na verdade, eu não coloquei nada ainda, né? Vou ver se eu coloco as gravações aí que eu fiz dos semestres anteriores. E aqui tem o que você precisa fazer, por exemplo, ó, já tem uma atividade para você fazer. Tem apenas uma questão aqui, tá bom, gente? Aqui tem apenas uma questão, né? E tem também um fórum aqui, ó, fatos interessantes.
Basicamente, eu vou controlar a presença das aulas assíncronas. É bom falar nisso, né? Como eu não vou usar toda a aula de maneira síncrona, ou seja, eu não vou ficar aqui das 6h50 até as 10h50, a parte assíncrona, e aí a presença da parte assíncrona eu vou controlar aí por algumas tarefas, e nesse semestre. Opa, deixa eu botar aqui. É um fórum, tá bom? É um fórum em que cada semana aí você vai lá e posta alguma coisa que você acha interessante. Pode ser dúvida também, tá bom? Pode ser dúvida. Então, eu vou controlar a presença de vocês aí, principalmente da parte assíncrona, por essas tarefas aí. E aí eu vou deixar aqui, ó, por exemplo, o fórum. Toda semana aí você tem que entrar no fórum e postar ou fazer um comentário aí de algo que você acha interessante relacionado com o conteúdo da disciplina, beleza? Então, eu vou controlar aí a presença da parte assíncrona por essa parte aqui, tá bom? E aqui eu vou ter também as tarefas, né? Então, essas tarefas, na verdade, essas tarefas elas vão valer aí como um ponto de bonificação aí para quem fizer, beleza? Deixa eu. Sim. Pessoal, essas tarefas não são aquelas tarefas intermináveis, não, tá bom? Por exemplo, essa tarefa dessa semana é uma pergunta apenas. É uma pergunta. Não vou ficar pondo aquelas tarefas com 10 mil perguntas para escrever 10 mil linhas de código, não, tá bom? As tarefas são bem curtinhas aí, beleza? Oi, Pedro? Falei aí sim, pô. Então, as tarefas não são cumpridas, né? Eu sei que está todo mundo aí numa correria nesse modelo, né? Por exemplo, ó, a tarefa para fazer dessa semana aqui, ó, é uma pergunta. É uma pergunta. Tá aqui. Uma pergunta apenas. Então, ó, aqui na aba 21-2, aí tem aqui, vou pôr algum conteúdo, vai ter algum link, por exemplo, também eu não vou ficar pondo muito texto, não, né? Vou pôr alguns links de coisas que eu acho que sejam relevantes, né, para vocês. Por exemplo, aqui tem uma breve história aí da web, tem aqui a especificação da HTML e coisas do gênero aí para vocês, beleza? Nos anos anteriores, nos semestres anteriores, eu estava cada semana colocando uma aba, mas agora eu vou fazer um pouco diferente, né? Vou voltar a fazer como eu fazia no começo, né? E aí eu achei que agora ficou legal, né? Eu tenho uma aba para ler, uma para assistir, para fazer. Nem sempre vai ter coisa para assistir, ou nem sempre vai ter coisa para ler, né? Mas para fazer, e aqui, ó, essas duas aqui, que essa vai controlar aqui a, a nota que você vai receber de bônus, e essa aqui vai controlar a sua presença nos modos assíncronos, mas aí eu vou voltar a separar assim, né? Todo o conteúdo vai ficar, né, na mesma página, ou seja, na semana 1, e aí o próximo conteúdo eu coloco abaixo desse e vai seguindo, né? E aí para assistir a mesma coisa, né? Então, se tiver coisa para assistir, eu coloco aqui na semana 1 e assim por diante, né? Acho que vai passando o semestre, a gente vai testando coisas aí que vão funcionando e vão ficando. Essa que não vai funcionando, eu vou removendo, tá bom? Bom, ó, pessoal, com relação às avaliações, esse semestre, na verdade, todo semestre, eu dou um projeto. Um projeto
uma avaliação conceitual. Avaliação conceitual. E aí, aquelas tarefas que eu coloco lá para fazer, né? Então, eu vou chamar de tarefas e trabalhos, vale aí uma bonificação, tá bom? Então, você vai ter um projeto aí para fazer, avaliação, uma avaliação conceitual, e aí as tarefas que vocês forem fazendo semanalmente vão valer aí, por exemplo, como um ponto extra, né? Geralmente coloca essas tarefas de trabalho como ponto extra. Bom, a avaliação, como é que eu tenho feito sempre? Eu coloco lá, por exemplo, já está lá no calendário a minha avaliação. Deixa eu ver aqui. Já está lá no calendário, não lembro qual é a data, deixa eu voltar aqui, peraí, não estou no lugar errado. Deixa eu ver aqui. Segunda, né? Segunda-feira. Isso, segunda. Então, ó, deixa eu só acessar aqui o plano. Então, ó, tem aqui o conteúdo. Esse conteúdo pode mudar, mas mais ou menos, ó, lá em 27 de novembro vai ter uma avaliação. E isso quer dizer que, deixa eu dar uma olhada. Estão vendo? Ó, que é um sábado, não é uma segunda, tá bom? Em geral, como é que eu tenho feito? Como é que eu tenho feito aí sempre aí nesse modo emergencial? Então, na verdade, ele está marcado naquela semana, mas eu falo, ó, a avaliação vai estar disponível e vai ficar uma semana lá. Por exemplo, dia 27, eu posso abrir dia 27 e ficar uma semana, ou uma semana antes até o dia 27, entende? Ou seja, e mais, você pode fazer quantas vezes você quiser ela e vai ser sempre avaliada pela nota mais alta. O que eu te peço é que você tente fazer. Não copie código do colega, porque se você copiar código do colega, eu vou zerar a tua e a do colega, tá bom? Ou seja, eu ponho a avaliação lá, deixo ela disponível, deixo ela sem tempo, ou seja, você pode fazer quantas vezes você quiser, vai ter aí uns 7 dias para fazer a avaliação, diferente, né? Que tem outros professores que a minha aula é hoje, então você vai fazer hoje durante a aula e é aquela, né? Mas o que eu peço é que você tente fazer, né? Que não copie do colega a solução, tá bom? Então, geralmente eu faço assim, né? Então, a avaliação lá está marcada para dia 27, não significa que vai ser exatamente no 7. Vou deixar lá, né? E aí eu mando a mensagem avisando, ó, a avaliação vai estar disponível de tal dia a tal dia, né? Então, você vai ter tantos dias para fazer, pode fazer mais de uma vez, pode. E aí sempre vai ser pela maior nota, beleza? Pessoal, eu não recebo pela plataforma códigos, porque às vezes, por exemplo, aqui não vai ser o caso que talvez a gente não use o Laravel, mas se você mandar um código de um projeto em Laravel, você nem vai conseguir anexar ele aí para mandar no Moodle. Então, o que que eu faço? Geralmente, quando eu peço tarefas aí, algumas das tarefas, o que eu peço que você poste a tarefa no GitHub e me mande o link da tarefa
feita. E aí eu mesmo baixo, tá bom? Eu mesmo baixo. Mas geralmente eu sempre mando a instrução. Sempre mando a instrução. Ó, tem que fazer tal coisa, então faça lá no Git, testa tudo e me manda o link, e aí depois eu mesmo olho. Ou eu olho ou eu baixo se tiver que testar aqui. Tudo bem? Tranquilo até aí, gente? Tá acompanhando aí o raciocínio? Ok, então. Bom, alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, alguma observação? Não, acho que não. A avaliação individual é. Como é que é? Código e conceito? É, Pode crer. eu posso pedir para você escrever um código para demonstrar um conceito, certo, Pedro? Aham, com certeza. Mas assim, cara, não encane nisso, como eu falei, eu deixo lá, deixo uma semana e não é nada nunca além do que a gente trabalhou, tá ligado? Ok. Eu não peço nada, sabe aquelas coisas, porra, o professor nunca falou disso na aula e tá cobrando? Acontece às vezes. Né? Mas valeu. Não, no meu caso não acontece, tá bom? Pode crer, valeu. Geralmente eu sempre peço coisa que está dentro do escopo do que foi trabalhado. Né? Então, nada absurdo, nada coisa do outro mundo. Né? E mais, né? Por exemplo, a prova é hoje. Você vai ter de hoje até a segunda que vem para fazer ela, para testar, né? Não vai ser aquela coisa, a prova começa agora às 7 horas, você tem que entregar 9 horas. E não tem segunda chance. Não, nesse período aí, você pode fazer ela quantas vezes você quiser. Suave. Geralmente eu tenho feito assim. Por enquanto não deu problema, né? É um ou outro que acaba copiando a prova do colega, né? Mas aí a gente chama atenção, põe lá para fazer a IFA ou põe para refazer. Mas nós estamos o quê? Já 4 semestres nesse modo de estudo remoto, né? É, primeiro é 2020, né? No finalzinho, né? 2021 é o terceiro 1 ano e meio, né? Aham. Desse modo remoto. Não tive problema, né? Por enquanto. Espero continuar não tendo problemas com isso. Tudo bem, gente? Beleza. Bom, pessoal, fala um pouquinho aí de vocês aí, a experiência de vocês aí, o conhecimento de programação para web. Eu sei que vocês já devem ter disciplina que abordou a parte web. Esqueci de falar, mas eu não vou me preocupar com front-end, tá bom? Eu vou assumir que não seja verdade, que vocês sabem HTML, CSS e JavaScript, tá bom? Eu vou assumir isso. Bom, no meu caso, sei lá, JavaScript eu não sou muito bom, não. Mas já tiveram algumas disciplinas aí que abordaram Não, programação mas web também em nós não geral, vamos fazer nada de extraordinário, não, tá bom? tá? É Tranquilo. claro que se você fizer um projeto lá bem bacana, é claro que essas ferramentas aí da parte da front, né, são muito bem-vindas, né? E também não imponho nenhuma restrição. Quer usar Bootstrap, quer usar Angular, quer usar jQuery, quer usar Vue, quer usar, sei lá, W3, sei lá, quer o framework que você quiser aí para front-end, você pode usar React, né? Eu não vou me pegar nisso, não. Né? Então, mas é bom que você tenha um conhecimento básico. O que eu vou exigir de vocês aí, e aí eu vou estar até falando, né? É mais a parte de como trocar dados, né? Que pelo menos as tags de formulário HTML, pelo menos essas vocês devem saber, né? O restante aí, e vocês se viram, né? Tranquilo.
Que é o formulário, pelo menos, para a gente conseguir trocar dados. Ah, professor, mas eu não quero trocar dados com o formulário. Eu vou usar lá o Bootstrap, que facilita a minha vida lá com a interface de usuário, com a criação de formulário, processamento, validação. No way, sem problema. Mas aqui a gente vai fazer a coisa mais simples possível. Então, se quiser usar validadores, coisas do gênero aí, usando um framework que você já está acostumado, pode ficar à vontade para fazer isso, tá bom? Tudo bem? Uhum. Então fala aí, gente, um pouquinho. Se vocês quiserem começar na ordem alfabética, quiser começar em qualquer ordem aí, fica à vontade. A habilidade que vocês têm, programação, conhecimento, pode ser ou profissional ou que vocês aprenderam aí no âmbito acadêmico ou mesmo fora, né? E aí, quem começa? Eu vou falar, então. Tem ninguém falando. Então, de aula aqui, tava tendo, né, algumas coisas de programação web em Java e em C++, não, C Sharp. E eu tô estagiando ainda, na verdade. E aí eu acabei fazendo alguns cursos, mas é mais na área de Java mesmo. Agora eu tô mais pro Data Science. Java para web? Era Java para... de certa forma era, assim. JSP, JSF, Spring? Spring, na verdade. Spring. Ah, legal. Ok, Pedro. Mais alguma coisa? Acho que é só isso. Quem vai falar agora depois do Pedro? Foi o Pedro Satoshi que falou, né? Isso. Que tem outro Pedro aí, né? Pode ser na ordem, Guilherme? Cadê o Guilherme? Tem só um aqui, professor. Fala, Guilherme. Boa noite. Boa noite. Consegue me ouvir bem? Sim. Bom, aqui eu particularmente, eu sou um cara que se identifico melhor com front. Eu tenho ali um conhecimento mais acadêmico, assim, de estudos mesmo, em JS, CSS, HTML. Não cheguei a ver PHP, mexi aqui um pouco no curso com Java Web, JSP. Não fui muito fã, assim, para ser bem sincero. Não sei mais o que dizer. Alguma pergunta em particular a fazer, professor? Você está trabalhando, estagiando? Eu trabalho numa empresa que tem de desenvolvimento de software e tecnologia, só que ela é do ramo do telecom, onde usa um software aí que gerencia todas essa questão de ligações via IP. Eu mexo bastante com servidores, Linux. E você faz o que lá? Eu sou suporte, trabalho no suporte, não sei você desenvolvimento, mas trabalho no suporte ali mais na área de redes mesmo. Ok. Obrigado. Nada, eu que agradeço. E aí, pode passar para o Leonardo Narita? Opa, tô aqui. Pode falar, Leonardo. Eu estou estagiando com Spring e Angular. Spring no back-end e Angular no front-end, para desenvolvimento de aplicações web também. Legal. Mais alguma coisa? Acredito que não. E a sua habilidade em programação? Ué, como assim? Muito genérico. Muito genérico? Porque tem a programação, a lógica, né? Também depende da área, do back-end, do front-end. Eu me identifico mais com o back-end. Tá certo. Show. Luiz Vitor. Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo baixinho. Não sei se eu consigo aumentar. Tá. E agora? Melhorou. Melhorou? Fora o ruído. Tá chiando? Mas é aceitável. Tá bom.
É... Bem, eu me identifico mais com front-end. Eu sou desenvolvedor front-end hoje em dia. Trabalho fazendo lojas em VTEX, né, com a plataforma de lojas. É... Bem, acho que não sei, acho que é isso. Eu gosto um pouco de back-end, não sei muito, mas eu tenho vontade de aprender. É... As linguagens que a gente vai usar aqui eu uso, né? HTML, CSS, JavaScript eu uso. PHP eu nunca tive muita vontade de aprender, então eu me caí de paraquedas na disciplina, mas não tenho nada contra. É, é, Sempre que eu não conheço muito, eu sei bem pouco. É, Bem, é isso. E de linguagem principal também que eu gosto é Elixir, que é funcional. E é isso. Ok, obrigado, Luiz. Mas, Matheus Casagrande? Matheus? Não tá aí o Matheus? Então vamos para o Pedro Freitas. Foi isso, né? O Pedro Satoshi tinha falado, né? Começou. Então agora o Pedro Freitas. Alô, consegue me escutar? Sim. Bem, eu trabalho atualmente com um sistema de CRM, né? Não mexo muito com coisa de front. Eu mexo com umas linguagens mais parecidas com Java. Tem JavaScript também, de vez em quando eu mexo. Então, PHP é novidade para mim. Ah, certo. Qual CRM que você trabalha? É algum popular desses ou é... Principalmente Oracle. Right Now, por exemplo. Uhum. Ok. Mais alguma coisa, Pedro? Não só isso. Tá, claro, obrigado, então. Então vamos pular para o Rodrigo Barsotti. Boa noite. Boa noite. Eu nunca tive uma experiência assim trabalhando com web. Trabalho mais com desktop. Mês passado só que eu atuei num projetinho web, mas era legado, né? Era ASP.NET, não era nem o Core ainda. Mas eu tô mais acostumado a trabalhar com C# em desktop. Bom, ainda era ASP.NET, né? Pior se fosse só ASP. Aí nem ia dar certo. Mas eu tô mais acostumado a trabalhar com legado. Mas eu curto web, assim, eu tenho vontade de aprender, só que demanda muito tempo também, né? Uhum. Mas eu gosto. Ok. Algo mais? Não, acho que é isso. Tá bom, obrigado, Rodrigo. Valeu, prof. Podemos pular para o Rubens? Sim, tá me ouvindo? Sim, sim. Bem, de desenvolvimento web, eu não trabalhei praticamente somente com o que a faculdade ofereceu, né? Eu tenho mais experiência mesmo no back-end, né? Que é em Java, C Sharp e PHP, né? No semestre passado, eu tive que correr atrás porque o meu grupo decidiu fazer um jogo, né? E a gente estava decidindo fazer como é que vamos fazer uma leaderboard e um banco de dados e um banco de dados que vai armazenar informações do jogador, como pontuação, itens de inventário, coisa desse tipo. Aí no início decidimos fazer em PHP, né? Aí eu tomei a iniciativa em aprender e fazer esse sisteminha. Né? Eu consegui fazer, porém, no meio do projeto a gente trocou para C Sharp fazendo uma API de comunicação, né? Entre o Certo. banco e o jogo. Ok. Aí, experiência bem rasa, assim, em PHP e HTML também. Tá certo. Obrigado, Rubens. Agora vamos para Sami Almeida. Sami? Seu microfone não está funcionando?
Ok. A Sami não consegue digitar, a experiência com programação é muito pouca e ela trabalha com suporte, então não acaba programando. Mas tudo certo, muda logo isso, né, Sami? Sami, desculpa. Vinícius dos Santos. Oi, boa noite. Boa noite. Então, a minha experiência com PHP é nada. Eu já vi algumas linhas de código, eu não me interessei muito por estudar, né? E eu tenho, sim, um pouco de experiência com web, com React. Só que eu gosto mais do back-end mesmo. Ok. Obrigado. Mais alguma coisa, Vinícius? Não, acho que só isso. Ok. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta, alguma observação, alguma curiosidade? Não? Bom, pessoal, eu vou fazer algumas anotações, mas eu uso essa mesa digitalizadora, mas eu ainda não me acostumei muito com ela, tá bom? Então, se ficar meio estranho, não achem ruim, não, tá bom? É tudo uma questão de costume, né? Não sei como é que a pessoa consegue escrever sem ver o que está sendo escrito. Espera só um minutinho. Estou de volta, gente. Então, ó, vocês já tiveram alguma coisa de programação para o web? Alguém consegue me definir aí em poucas palavras, não precisa ser tão formal, o que seria web na concepção de vocês? Mano, web seria a rede de computadores da internet, né? E como uma pessoa que vai desenvolver, o que você pode dizer além disso? Quem foi que falou? O Rubens. Rubens. Como desenvolvedor para a web que você vai ser, aliás, hoje todo mundo, né, vai desenvolver para a web, né? É difícil. Alguém falou aí, quem que falou que desenvolve mais para desktop? Não é só para você ter não. Mas praticamente hoje é pouco provável que a gente desenvolva uma aplicação que seja só desktop, né? De alguma maneira ela deve ter alguma integração com a web hoje, né? Mas como desenvolvedor para a web, como é que vocês enxergam a web além de eu ser uma rede de computadores? Protocolos de comunicação. Então, quando eu penso em internet, quais são os protocolos que estão por trás? Quais são os protocolos da internet? O DP e tem outro. Nós não vamos entrar em detalhes de protocolo, que isso é um conteúdo de rede, mas como a nossa disciplina vai abordar um conteúdo que vai rodar na internet, né? Quando eu pensar em internet, para mim, internet é sinônimo desses protocolos aqui, tá bom? Tudo bem? Quando você pensar em internet, pensa nessa pilha, né? Uma pilha, né? Ou seja,
Por exemplo, o Luiz citou um dos protocolos dessa pilha. Lembra lá do modelo OSI de 7 camadas? Alguém lembra disso na aula de rede? Alguém lembra? Então, gente, quando a gente pensa em internet, né, é uma série de protocolos, mas de maneira geral, quando eu penso em internet, o que me vem à cabeça é um conjunto de máquinas que estão sob a égide desses protocolos, TCP/IP, tudo bem? Beleza. Tranquilo? E aí, quais são os protocolos? Vai depender de em que camada, lembra lá, o modelo de 7 camadas, OSI, alguém lembra desses modelos de cabeça? Os modelos de camada da OSI, né? E aí, o protocolo que está atuando vai depender da camada em que ele está atuando, né? Por exemplo, o Luiz Vitor aí citou o HTTP, alguém saberia me dizer qual seria a camada que ele está atuando? Aplicação, exato, né? Lembra de mais algum protocolo dessa camada? Mais algum protocolo da pilha aí que está nessa camada? Você se lembra, Leonardo? De mais algum protocolo nessa camada? Por exemplo, FTP está nessa camada? Ou, por exemplo, SMTP, POP, MAP. Ó, geralmente são todos protocolos dessa camada, certo? De aplicação, né? E aí, alguém falou de UDP. Quem foi que falou do UDP aí para mim? Quem foi que falou do UDP? Por exemplo, o UDP, TCP, geralmente eles atuam na camada de transporte, né? Alguns outros protocolos aí que vieram para substituir, por exemplo, né? Vocês já devem ter ouvido falar de SSH, não? Já ouviram falar de SSH, Telnet? Sim. Né? Pessoal, tudo isso é internet, tá bom? Tudo isso são protocolos da internet. Mas a gente está mais acostumado com o HTTP, né? De vez em quando com o FTP e outras coisas, né? Mas quando a gente pensa em internet, a gente está pensando num conjunto de aplicações que são dominadas por um grupo de protocolos, correto? Por exemplo, quais são as aplicações mais populares da internet? Quais são as aplicações mais populares da internet? Páginas da internet. Páginas Por web. exemplo, as páginas web, né? O HTML, né? As páginas, né? www, né? São. Mas qual que é o protocolo mesmo que está por trás desse tipo de aplicação? É o HTTP, né? Uma outra aplicação muito popular é a de correio, não é? Então, isso também não é internet? Correio eletrônico? É que o pessoal acaba associando internet só a páginas, né? Mas, na verdade, a internet é uma rede, uma rede, né? Ou um conjunto de redes que são dominadas por esse conjunto de protocolos do TCP/IP. Todos concordam com isso, né? Ou não? Sim. Obviamente, vocês estudam com talvez alguma profundidade maior isso na disciplina de redes, né? Talvez em redes vocês estudem isso com uma profundidade um pouco maior, né? Não sei. Então, ó, deixa eu projetar aqui. Deixa eu projetar. Cadê? Peraí. Opa. E quando é que essa internet surgiu? Alguém chutaria? Bem, Guerra Fria. De quando é? Vamos pôr data, só para ficar mais fácil a brincadeira, porque a Guerra Fria não tem uma data oficial de começo, nem uma data oficial de término, né? Então tem um período aí, né? Vamos tentar pontuar aí nesse período, quando, mais ou menos?
Sei. Década de 70, vai? Chutei. Pode ser. Mas se eu te dizer que foi antes? Pode ser, mas seria mais para uso só do governo, né? É. Aí é que tá, né? Porque assim, não era o governo financiou o projeto com fins militares, né? Mas quem desenvolveu o projeto e começou a usar muito antes foram as universidades, né? Por exemplo, aí você coloca em 68, né, Luiz? Lá a ARPA, né? Que é um projeto lá do governo para interligar pontos, inicialmente lá na Califórnia, né? Vocês sabem disso, mas os primeiros 4 pontos de internet foram lá das universidades, lá do sistema de universidades da Califórnia, né? Que é a Universidade da Califórnia em Los Angeles, a Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, a Universidade da Califórnia em Davis e Berkeley, certo? Então, as primeiras comunicações da internet lá nos finais dos anos 60, né, dos anos 1960, se deram aí por essas 4 universidades, né, lá da Califórnia. E engraçado, que é um projeto financiado pelo governo e a IBM não quis participar, né? Não sei se vocês sabem disso, mas a IBM achava que isso não ia dar nada, né? A IBM não quis participar desse projeto, que achou que era uma bobeira. E aí ela não participou da transmissão dos primeiros hosts da internet, né? Bom, gente, é claro que o nome internet ele foi sendo construído ao longo da história da internet, porque a internet teve vários nomes, tá bom? Porque assim, se você for pegar o pé da letra, seria a interligação de redes, né? Então, assim, tinha a rede da universidade tal, tinha a rede do governo tal, tinha a rede da universidade tal, tinha a rede de um outro órgão do governo, e aí essas redes começaram a ser interligadas, né? Inicialmente as redes acadêmicas, juntamente com as redes militares, aí posteriormente, e aí cada rede tinha o seu nome, né? E aí, se você for pesquisar na história, ARPANET, DARPANET e vários, esses são os mais populares, né? Até chegar no que a gente comina hoje como internet, né? Que seria uma junção de várias redes, né? Por isso que a gente chama de internet. E o mais curioso, que o protocolo não era o TCP/IP, né? Então tinha esse problema de comunicação. Até eles conseguirem fazer a rede de uma universidade, conversar com a rede de outra universidade ou com a rede do governo, foram alguns anos aí pesquisando, desenvolvendo protocolos, né? Até que lá nos anos 70 foi desenvolvido o TCP/IP, né? Então, note que o TCP/IP não era o primeiro protocolo da internet, ele foi evoluindo. Na verdade, eram muitos protocolos isolados, né? E com o tempo eles foram se agrupando, foram se reorganizando, foi surgindo órgãos de controle aí como a ISO, né? A E3E, a OSI, né? Então a gente tem até o modelo de referência OSI, né? Que vocês estudam na disciplina de redes, lá o modelo de camadas, até como o INANO, que é o TCP/IP. E o mais legal ainda, né? Que o HTTP, olha só, gente. Deixa eu dizer de quando que é o HTTP? Não. Que é praticamente o que a gente conhece como internet hoje, embora não seja só ele. Fala, Rubens. Não conheço. Então, o HTTP é dos anos 90, acredita nisso? Ele foi desenvolvido lá no CERN, lá, sabe o CERN? Lá onde tem o grande colisor de Hadron, lá na Suíça, sabe? O acelerador de partículas, mais, né, popularmente conhecido, né? O acelerador de partículas lá da Europa. Ele foi desenvolvido lá dentro, acreditem? Sabiam disso, né? Sabia nada. Então, o criador desse protocolo,
Eu não sei se vocês se lembram, talvez não se lembre muito. Alguém lembra da Olimpíada da Inglaterra foi 2012, né? Foi. Alguém lembra da abertura ou do fechamento da Olimpíada? A abertura foi do 007, não foi? É, Com a rainha? isso. Então, o criador desse protocolo, ele estava lá como um dos homenageados, como uma das figuras mais importantes da ciência, né? É claro, uma figura inglesa, né? Que ele é inglês, né? Ele estava lá como um dos homenageados na abertura. Não sei se vocês se lembram disso. Talvez não lembre. Talvez vocês não tivessem interesse por informática ainda nessa época, não sei. Afinal, são 2012, né? Quase 10 anos já, né? Então, só para que vocês tenham ideia, né? Deixa eu... Era essa aqui que eu quero abrir. Essa. Bom, então, ó... Deixa eu ver aqui. Então, só para você ter, ó, em 90, o Tim Berners-Lee, né? Ele tinha escrito 3 tecnologias fundamentais que continuam sendo a base da web de hoje. Uma era o HTML, a outra era a URI e HTTP. E aqui, depois, se vocês quiserem, tem o link para o CERN, né? Do Grande Colisor de Hadron, ou acelerador de partícula. Grande Colisor de Hadron talvez ninguém conheça com esse nome, né? Mas o acelerador de partícula todos já devem ter ouvido falar, né? Então, ó, tá ele aqui, ó. O Tim Berners-Lee, em 89, ele inventou o que se chama como World Wide Web, ou WWW. Olha só. 1989. Mas peraí. Como é que era a internet antes disso? Alguém imagina? Alguém imagina como é que era a internet antes disso? Do www? Porque ela nasceu lá em 68, não nasceu em 68? Nasceu nos anos 60, né? Na verdade, 68 foi a primeira transmissão, né? Mas para chegar na primeira transmissão, vocês concordam que levou um tempo? E aí, pessoal? Como é que vocês imaginam que era a internet antes do www, antes do navegador web? Como é que se navegava na internet antes de existir navegador? Aí seria pelo terminal, né? Como? Assim, eu imagino que deveria ser algo parecido com quando você se conecta via SSH no servidor remoto Linux, né? Que você digita o endereço, né? Aí você cairia na página, né? Nesse caso, aí eu não sei se já existia o endereço IP já, né? Nessa época. E aí você poderia escrever o endereço IP em vez do DNS, né? Que eu imagino que o DNS surgiu depois do IP. Que tipo de conteúdo tem hoje na web? Que tipo de conteúdo tinha antes, por exemplo, da era do navegador? Como é que vocês imaginam isso? Ou nunca pararam para pensar nisso? Somente texto. Somente texto. Ou seja, o que era a internet antes disso? Você se conectava numa outra máquina para trocar arquivo. Era isso. Era isso. Não passava disso. Você conectava, copiava o arquivo que você queria e assim por diante, né? Ou seja, conectava no servidor e pior, né? Que eu vou usar uma palavra-chave. Os serviços que existiam era basicamente limitado à transferência de arquivo, né? Que na verdade ainda nem era o protocolo FTP, tá bom, gente? Porque existe um protocolo para trocar arquivos, que é o FTP, né? O SSH é uma evolução do FTP. Todos conseguem enxergar isso? Qual é a diferença do FTP para o SSH, gente?
Desculpa, peraí. SSH é uma evolução do Telnet, tá bom, gente? Desculpa. O Telnet. FTP é outra coisa. SSH é serviço de terminal, tá bom? Terminal, Então, Telnet. o SSH é para você ter controle da máquina, né? Serviço de terminal, serviço de terminal. Isso. E o FTP é somente para download e upload mesmo. Então, na verdade, assim, antes do SSH existia um serviço que fazia a mesma coisa que chamava Telnet, tá bom? Vocês já ouviram falar? Sim. E qual a diferença do Telnet para o SSH? Que essencialmente eles fazem a mesma coisa. Não sei. Provavelmente o FTP surgiu para ser. Não, esquece um pouquinho o FTP, Rubens. Vamos. Aqui, ó, Telnet e SSH. Basicamente é o mesmo serviço, mas o que diferencia um do outro? A segurança? Segurança. Telnet não implementa a criptografia, tá bom? Por isso que foi substituído por SSH. Mas o serviço é o mesmo, tudo bem? Serviço de terminal. Existiam outros serviços de terminais, tá bom? Existem outros serviços de terminais. Agora, o FTP, de fato, era um outro serviço de troca de arquivos, tudo bem? Tudo bem? Existem outros serviços da internet. Quais são os outros serviços da internet? Que estão ligados com o que eu falei. Quais são as aplicações mais comuns na web hoje? O POP3 é e-mail, né? Exato, serviço de correio eletrônico. Então, note, ó, que eu estou usando uma palavra serviços. Tudo bem? Então, o TCP/IP é uma gama de protocolos atrelado a alguns serviços da web ou da internet, né? Porque a gente acabou vulgarmente associando web ao serviço de HTTP, certo? Ou serviço de www, não é isso? Ou seja, quais são os protocolos que estão associados ao serviço de correio eletrônico? Fora o POP3 tem outro, né? Tem o SMTP, né? Certo? Tem o POP3 e tem o IMAP, né? Tem outros também, tá bom, gente? Mas na verdade é que assim, existe o correio eletrônico, ele pode ser dividido em três segmentos: caixa de entrada, caixa de saída e serviço instantâneo, tá bom? Mas para nós é tudo correio eletrônico, ou seja, caixa de entrada, caixa de saída é quando você envia, quando você recebe, né? Ou, no caso do IMAP, é um serviço que não guarda essa caixa remotamente, né? Guarda localmente, tudo bem? Por exemplo, o Gmail que você tem hoje. Você não baixa... Alguém já usou, por exemplo, Outlook ou Thunderbird para acessar e-mail ou algum programa específico de correio eletrônico? Já. O que ele faz? Geralmente ele copia para a tua caixa, né, os e-mails, não é isso? E aí você pode até visualizá-los offline, não lembra disso? Sim. Agora, quando você entra lá no Hotmail, no Gmail ou qualquer um desses hoje, você acessa lá a interface, carrega lá na interface e ele está armazenado lá no servidor, não é isso? Você não precisa copiar ele para sua máquina, né? Entre aspas, tá bom? Ou seja, não persiste, né? Serviço de transferência, né? Serviço de transferência de arquivo. Por exemplo, o FTP, né? Então, para trocar arquivo, você usa um serviço aí, né? Como o FTP. Alguém já usou um programa específico de FTP para trocar arquivo? Programa não, mas
distribuições Linux, como o Slackware, já tem de fábrica já nele esse serviço, que é um daemon, né, que fala. Uhum. Aí Então, você usa pelo terminal mesmo. isso não é mais tão comum, né? Mas em uma época, para cada um desses serviços, você tinha um programa específico, né? Para cada um desses serviços, você precisava de um programa específico. Agora vamos pensar. Obviamente, quem usa o Linux, hoje nem tanto, mas quem usa o Linux aí no começo da internet é um pessoal altamente especializado, né? Quem começa a usar a internet mesmo no Windows é um pessoal que altamente especializado, né? Então, ou seja, você quer acessar um recurso, vou usar outra palavra-chave, recurso. Você tem que saber onde esse recurso reside, né? Por exemplo, qual é o endereço do recurso? Você tem que saber, gente, quantos endereços de internet vocês sabem de cor? Quantos? Se pensar que no começo da internet você tinha que digitar isso aqui, ó, o endereço, é viável você ficar digitando lá, quero acessar o site do IFCP. Então, o site do IFCP é 44.170.12.4. Gente, ninguém vai guardar isso, né? Mas houve um momento na internet que você tinha que digitar o endereço. Por quê? Esse serviço que o Vinícius citou, é um outro serviço da internet, que é o serviço de tradução de nomes, né? A tradução de nomes só veio surgir nos anos 70, Vinícius, certo? Lá pelo pessoal da Universidade de Berkeley, né? Do DNS, com o tal do DNS Bind, né? Mas note que DNS hoje é um serviço que faz o quê? Traduz o endereço para um nome amigável, né? Por exemplo, 44.70 para, por exemplo, ifsp.edu.br, né? Nem sei qual é o endereço, tá bom, gente? Eu só chutei esse endereço, porque nem é viável, né? Alguém aqui já precisou acessar um endereço da internet tendo que digitar o IP dele, em vez de digitar, por exemplo, um nome amigável? Já. Né? Hoje é menos frequente, mas no começo da internet, você quer acessar, né? Eu lembro lá, né? Você quer acessar? Então, você tinha que saber o endereço. Antes da criação do www, que só surgiu em 90. Né? Ou seja, de final dos anos 60 até 90, vamos pôr aí, quase 30 anos, se você quisesse acessar uma máquina, você tinha que saber o IP dela. Olha que loucura. Quantas máquinas? Você tinha que ter uma agenda de IP, né? Assim como a gente já teve agenda de telefone aí dos nossos contatos, né? Aquela agenda física, né? Você carregava para baixo, para cima, e embora tenha alguém aí que ainda use, né? Você tinha que ter uma agenda de IP, né? Porque não tinha um serviço de tradução de nome, na verdade nem existia, né? Eu quero acessar o arquivo lá da máquina, lá do servidor de Berkeley, eu tinha que saber o IP de Berkeley. Eu quero acessar lá o arquivo lá no servidor da NASA, eu tinha que saber lá qual era o IP lá da NASA. Eu quero acessar lá o servidor, o arquivo no servidor da Marinha, eu tinha que saber o IP lá do servidor da Marinha. Olha que loucura. Você não armazenava meia dúzia disso da ideia, né? A não ser que você era aqueles xaropetas lá, né? Aqueles caras que tem os olhos esbogalados e baba, né? Aí você consegue gravar tudo. Mas era praticamente inviável. E aí, nos anos 70, aí veio o serviço, mais um serviço aí da web, né? Mas, na verdade, mais um serviço da internet, né? Porque a gente acabou atrelando o serviço de HTTP à web, né? Mas eu estou falando da internet como um todo, né? Hoje, quando você acessa quando você digita lá www.ifsp.edu.br, ele tem que passar pelo serviço de tradução de nomes, né? Que é o DNS, tem que passar por outros serviços, né?
de tradução de endereço, né? Como, por exemplo, as tabelas de tradução NAT, né? E assim por diante, e uma série de outras coisas, né? Tem que conhecer uma tabela de rotas, né? Usando aí protocolos de roteamento e assim por diante, né? Que não nos interessa nada disso, né? Eu só recordei nessa visão porque vocês estudaram muito mais coisas lá quando vocês tiveram aula de rede, né? Acerca da rede internet, né? Mas como as aplicações que nós vamos escrever vão rodar na web, é bom dar essa recordada, né? Mas especificamente, o protocolo que eu estou preocupado é o HTTP, tá bom? Que é o protocolo para o qual nós vamos escrever as nossas aplicações web, né? Se você quiser escrever para outra aplicação web, sem problema, mas quando você está lá na página HTML, efetivamente você está usando uma aplicação que está rodando neste protocolo, né? Que é o HTTP. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Tranquilos? Sim. Então, deixa eu... Depois, se vocês quiserem, só por curiosidade, acessar aqui o site aqui do CERN, que conta um pouquinho da história do www, tá bom? Olha só, gente, ó. E era um navegador de modo texto, tá bom? Era um navegador de modo texto. Hoje é meio cool, né? Meio... Como é que... Sei lá a palavra, né? Alguém aí usa um desses navegadores modo texto? Hoje, tipo Lynx? Não. Ou navegador de linha de comando? Alguém usa algum navegador de linha de comando? Não. Hoje ficou um negócio meio cult, né? Meio... Né? Hipster. Hã? Hipster. Né? Mas naquela época... Né? Porque você fala assim, né? Você pega o Lynx hoje, legal. O Lynx exibe imagem e toca som. O navegador... O navegador lá dos anos 90, ele só exibia texto, gente. Ele só renderizava o teu texto. Era isso aqui, ó. Basicamente, o que você via é isso, ó, o texto. Esse era o navegador web dessa época. Não exibe imagem, não. Não tem imagem. Com o tempo, obviamente, isso foi evoluindo, né? Então... Mas, basicamente, você acessou uma página que tinha era isso, ó. Tem um app para Linux que exibe imagem ASCII. É do Instagram. Né? Então, mas naquela época não tinha como fazer isso não, tá bom? Naquela época você acessava a internet para baixar a imagem, aí você tinha que usar um outro programa para exibir a imagem, certo? Não, ele tipo, desenha a imagem em ASCII, em texto. Uhum. É horrível de ver, mas... isso aí é o que... tem programa que a gente chama de Art ASCII, né? ASCII. Tem vários programas aí que fazem isso, ASCII Art. Por exemplo, eu já fiz isso em Clipper, né? Por exemplo, fazer a arte ASCII da tela de iniciação, sabe a tela de iniciação? Você fazer uma ASCII art da tela de iniciação do teu programa, em Clipper, já fiz isso. Não deixava de ser arte ASCII, né? Bom, então vamos lá. Depois, se vocês quiserem dar uma acessadinha, o link está lá, né? O CERN talvez seja um lugar legal para se estagiar na área de computação, na área de desenvolvimento, caso alguém tenha interesse, né? Só que você vai ter que ir lá para a Suíça, se quiser fazer isso, tá bom? Se você quiser baixar o Apache, depois você entra aqui e vamos lá. Deixa eu... Tá aqui. E aqui tem um pouquinho da história já pelo W3E, tá bom, gente? Então, ó, olha só. Em 45, um artigo aí escrito aí pelo Van Averbuch sobre dispositivos eletromecânicos para fotografia, né?
com expansão de memória. Olha que louco, né? Aí nos anos 60, aí, esse cara aqui, né, o Doug Engelbart, prototipou aí o NLS, né? Que era um browser de hipertexto, mas pouco funcional, tá bom? E aí nos anos 80, começa lá no CERN o projeto aí do Tim Berners-Lee, que em 89 aí evolui bastante, até chegar no que ele batizou aí do World Wide Web, né? Depois, se vocês quiserem, né? Isso aqui é só um pouquinho de história, e aí daí para cá só as evoluções, tá bom, gente? Esse site é legal aqui. É o site do www, né? Ou do W3C, que vocês já devem ter ouvido falar bastante, né? Então, ó, W3C é igual a www Consortium, né? Então, que era um consórcio aí de várias empresas interessadas na evolução da web, tá bom, gente? Entre elas HP, Microsoft, Silicon Graphics e várias outras aí, né? Que estavam interessadas, né? Então, só um pouquinho de história aí para vocês. O que mais? Deixa eu voltar aqui. Esse. Ah, não, esse aqui eu já tinha passado lá. E aí eu vou pegar aqui da semana 2 de arquitetura. O que eu quero é isso aqui, tá bom, gente? Só para colocar a pilha. Vocês estão enxergando aí, ó? Então, a pilha de protocolos TCP/IP, ó. Então, ó. Todos estão vendo? Sim. Então, ó, só para que a gente tenha ideia, a internet é tudo isso aqui, ó. Então, ó, os protocolos da camada de aplicação, ó, entre eles, ó, DHCP, DNS, FTP, HTTP, IMAP, LDAP, MGCP, NNTP, NTP, POP, RPC, SIP, SMTP. Pessoal, eu coloquei STMP, né, lá, SMTP, corrija lá, tá bom? SNMP, SSH, Telnet, TLS, por exemplo, o TLS é uma substituição do nome SSL, né? E logo SSL some esse nome. Então, camada de transporte aqui, ó, TCP, UDP, RTP, DCCP, SCTP e assim por diante, camada de rede, ó, OSPF, IP, ICMP, por exemplo, ó, quem já deu um ping, quando você está dando um ping, você está enviando pacote ICMP. E camada de ligação lá, né? Data link, né? Por exemplo, ARP e PPP, MAC, internet, e assim por diante, né? Então, só para que a gente tenha uma lembrança aí disso, tudo bem? Tranquilo, gente? Pergunta, comentários, observações, dúvidas? Bom, eu vou abrir aqui uma lousa interativa. Pessoal, acho que bom, estão vendo a minha lousa aí, gente? Sim. Então, ó, vou imaginar o seguinte, ó.
Supõe aí, ó. Suponha aí que você tem um host. Suponha que você tem um. Opa. Suponha que você tem um host assim, ó. Opa. E aí você tem aqui esse fio aqui tá dando interferência na mesa. Aí suponha aqui que você tem, ó, uma... caramba, tá dando interferência na mesa o fio. Mas paciência, minha gente, paciência. Paciência que a gente chega lá. Suponha aqui, gente. Oh, meu pai do céu. Vamos lá. Fica tudo bonitinho. Aí a hora que a gente vai... Deixa eu pegar aqui. Essa parte aqui. Essa parte aqui dá para fazer no mouse. Aqui, ó. Bom. Ele vai pegar o gato, vai matar o gato. Bom, pessoal, suponha que aqui, ó, é a minha... Quando desaparecer o cachorro vai pegar. Ou seja, a minha rede. Tudo bem? Tranquilo? E aí, cada máquina dessa é um host. Tudo bem? Cada máquina dessa rede é um host. Quer se queimar? Vai ficar? Então... Você quer ver aí, ó? Pronto. Aqui eu tenho um outro host. É isso, Tampo. É isso. E aqui eu tenho outro host. É, porque você mexeu na cebola, xerica. Aquela que tá na mão. Agora você tá passando a mão no olho, vai arder seu olho. Para de pôr a mão no olho. E aqui eu tenho outro host. Então, cada máquina ligada nessa rede eu chamo de host, certo? Tudo bem, gente? Tudo bem? Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Tá acompanhando aí? Tá acompanhando? Tranquilo. Então, ó, cada máquina dessa rede é um host, tudo bem? E aí, dentro do TCP/IP, vamos supor que esse host, isso é só por conveniência, tá bom, gente? Eu vou falar que esse... Opa! Eu vou falar que esse meu host aqui é o servidor. Vou falar aqui que esse meu host é o servidor. Tudo bem?
E deixa eu diminuir aqui. Esses aqui, ó. Esses aqui, ó, eu vou chamar de cliente. Tudo bem? Tudo bem? Deixa eu só. Isso aqui não ficou legal, não. Porque veio do mar. E do outro que vem do mar cheira desse jeito. Esse aqui é o meu. O mar tá onde ele vive sempre. O que veio do mar foi o peixe. E quem pegou o peixe? O peixe que vem. Meu servidor, tudo bem? Bom, vocês já viram essa figura várias vezes, certo? Então, quando você quer alguma coisa, então suponha que você é uma máquina aqui, que eu estou chamando de cliente, você quer alguma coisa aqui do servidor, você vem aqui e faz uma solicitação, tudo bem? Deixa eu escrever aqui, uma solicitação. Qual que é o termo para solicitação em inglês, gente? Então, você faz uma solicitação, solicitação. Tudo bem? Que, por exemplo, alguém lembra no Java ou no C Sharp, request era inclusive o nome do objeto que você usava para solicitar, né? Alguém lembra disso lá no Java? O nome do objeto, o nome da classe, né? HTTP request. Alguém lembra disso em Java? JSP? A classe HTTP request? Ou lá no C Sharp, a classe request, a classe response, né? Então, os clientes fazem request ao servidor, certo? E aí o servidor tem que devolver com uma resposta, né? Então, ó, deixa eu só voltar aqui. Então a setinha vai nessa direção, né? Então, e aí isso aí tá passeando pela internet, né? E aí isso... Opa! Oh, meu pai do céu. E aí isso chega aqui, certo? Bom, gente, é importante. É importante que é o seguinte, ó. Quando eu digito www.xingling.com.br e dou um Enter. Nem sei se tem esse Xingling, tá bom, gente? Nem sei. Ok. Não tem. Eu estou fazendo uma request, né? Então, cliente. Request. Depois daquela hora que você passou, ela estava comendo. Você chegou que hora? 5? Ela chegou 4h30. Tudo bem, gente? Então, o cliente faz uma request lá para o servidor, e aí o servidor tem que atender a request do cliente. Então, aqui, ó, esse cliente aqui quer pedir alguma coisa aqui para esse servidor, então ele faz uma request, uma solicitação. Esse cara quer pedir alguma coisa, faz uma request. Esse cara, e aí o servidor tem que pegar e devolver
dando uma response aí, né? Então ele tem que pegar e fazer um response para cá, né? Tem que fazer um response para cá e tem que fazer um response para cá. Tudo bem? Bom, eu não vou entrar nos detalhes mais básicos disso, mas nesse momento está atuando o TCP/IP, né? O TCP, mais especificamente, né? O protocolo de controle da transmissão, né? Transmission Control Protocol, né? Então, ó, quando você faz lá uma request, e aí tem toda a atuação do protocolo nas diversas camadas, né? Porque ele tem que ver se aquela request é válida, se o cara tem permissão, se o recurso existe, se o serviço está disponível, se o endereço é válido, né? Ou se é um host conhecido, né? Como a gente acaba falando. Então, uma série de coisas aconteceu aí para no final, né? No caso, como a gente está usando o serviço de www, no final eu receber lá uma página, que nesse caso a resposta que eu obtive é que não foi possível acessar esse site, né? Mas, por exemplo, se a minha request fosse, por exemplo, www.ifsp.edu.br, né? Opa, digitei errado de novo, ó. IFSP. Então, IFSP. E aí o que eu recebo é este recurso aqui, tudo bem? Note que eu estou chamando isso de recurso, não chamei de página, tá bom, gente? Tranquilo até aqui? Não chamei de página, chamei de recurso, mas é uma página. Tudo bem? Aí a minha pergunta é: quem é o cliente e quem é o servidor nesse caso? Quem que é o cliente? Quem que é o servidor? Estão me ouvindo? Sim. Você é o cliente e o IFSP é o servidor. Para nós, agora, cliente é uma aplicação, tudo bem? O programa. E sabe tratar a solicitação daquele serviço. E servidor? É uma aplicação que aceita negociar os clientes para disponibilizar recursos associados a diversos serviços. Então, vamos lá. Cadê? Cliente. Tarará. Então, o navegador é o cliente. Perfeito, Sami. Por exemplo, no caso, qual que é o serviço que nós vamos acessar? HTTP. Quais são os clientes de HTTP que vocês conhecem e que comumente vocês usam? Nós estamos usando um agora, né? Inclusive. Por exemplo, o cliente que eu estou usando aqui com vocês é o Chrome. Tá, entende? Cliente é um programa que sabe negociar aquele protocolo, tudo bem? Ou seja, que conhece como manipular aquele recurso ou aquele serviço associado àquele protocolo, entende? Por exemplo, se eu não estiver satisfeito com nenhum desses navegadores, eu posso fazer o meu. Ou vocês podem fazer o de vocês, né? Já que vocês têm habilidade de programação para tal, né?
Basta conhecer o protocolo HTTP para negociar mensagens HTTP, ok? Então, vamos lá. Cliente de HTTP, além do Chrome, alguém conhece mais algum? Google Chrome, o que mais? Mozilla. Vou pôr o Firefox, tá bom? Professor, Opera. Oi. No semestre passado, né, o meu grupo, como eu falei, o meu grupo estava fazendo um jogo, né, e a gente usava essa classe aí de HTTP request, né, então nesse caso o meu jogo poderia ser um cliente HTTP? Então, vamos lá, ó. Então, as coisas meio inocentes que a gente fez no começo em Java, né? Vou falar de Java. Eu desenvolvi muito em Java, né? Eu desenvolvi muito em Java, né? Na verdade, desenvolvi muito em linguagem C, C++. Daí depois veio a onda do Java, eu desenvolvi muito em Java, né? E aí a gente fazia algumas coisas inocentes. Por exemplo, um socket. Você sabe o que é um socket? Todos sabem o que é um socket? Não. Então, um socket é um conceito lógico de um canal de comunicação entre dois hosts. Dois ou mais, né? Tudo bem? Entende? Então, inocentemente, olha só. Para eu estar acessando aí o servidor de HTTP, eu preciso que haja uma aplicação de socket lá no servidor e uma aplicação de socket aqui no cliente. Em Java, você usa aquelas classes server socket ou simplesmente a classe socket. Alguém já usou isso em Java? O que a classe server socket em Java faz? Server socket, servidor igual new server socket. Por exemplo, meu host, vírgula, porta 80, por exemplo. Ainda não falei de porta, tá bom? Olha só o que eu fiz, gente. Em Java isso, tá bom? Ó, eu criei uma classe servidor do tipo server socket que vai escutar atendimento, vai ficar em modo de escuta na porta 80. É só essa linha em Java, tá bom? Para você abrir para você criar um servidor. Obviamente, não é só isso, tá bom? Por que socket inocente? Que aí agora eu vou precisar de um socket cliente igual servidor.accept, por exemplo. Ó, a primeira linha eu abri uma porta lá no Java, a segunda linha eu aceitei uma conexão do cliente nesse servidor, tudo bem? Gente, no fundo, quando você faz uma aplicação JSF, JSP, PHP, ASP.NET, ASP, o que você está criando é um socket, ou seja, ele abre a porta, põe em modo de espera, aceita a conexão e faz todo o trâmite de transitar dados. Por exemplo, deixa eu voltar no desenho para que vocês tenham isso. Ó, então vamos lá. Eu abri a porta aqui, por exemplo, a porta 80. Ainda não falei de porta, tá bom, gente? Mas vocês já tiveram a noção de que o TCP/IP usa portas de conexão, certo? Tudo bem? Aí o cliente vai lá e bate na porta 80. Aí o servidor tem que responder. E aí tem uma porta aqui que não sei qual é a porta, tá bom? Não sei qual é a porta aqui. Aí esse cara vai lá e bate na porta 80. Aí esse servidor tem que aceitar. Aí se ele aceitou, ele tem que devolver numa porta qualquer aqui. Não sei qual é a porta. Aí esse cara vai lá e bate. Opa, tá ocupado. Aí rejeita. Ou dá um timeout, por exemplo, porque você não conseguiu aceitar essa conexão, né? Por exemplo, se você pensar na negação de serviço, alguém já ouviu falar na negação de serviço? Alguém já ouviu? DOS?
Ó, por quê? Eu estou tratando tudo, ó, eu vou voltar aqui no desenho. Eu estou tratando tudo dessa rede como serviço ou recurso, tudo bem? Ou seja, na verdade é um recurso que está associado a algum serviço. Então, se você já ouviu falar na técnica de negação de serviço, negar de serviço é simplesmente essa linha aqui não ser executada, ou seja, ele não aceitou. Se ele não aceitou, ele negou o serviço. Agora, por que isso ocorre? Tem 1 milhão de possibilidades de por que isso ocorre, tá bom? Mas antigamente a gente fazia isso, por exemplo, em Java, né? Escrever um socket inocente. Eu quero escrever uma aplicação cliente-servidor, né? A palavra mais bonita, moda na época, era cliente-servidor. Quero escrever uma aplicação. Eu quero escrever um cliente. Quem que é o cliente? O navegador. Eu quero escrever um servidor que sabe se comunicar, ou seja, aceitar as conexões desse cara aí para trocar recursos. Ok? Bom, voltando ao raciocínio. Uma vez que esse cara solicitou, esse cara aceitou, esse cara tem que responder, o que está passando de lá para cá, gente? Daqui para cá, de lá para cá. O que é? Do ponto de vista mais puro de computação, o que você está fazendo? Quando você manda uma mensagem para cá, você está fazendo o quê? O que o cliente está fazendo quando ele manda uma mensagem para o servidor? Enviando dados. Enviar dados em computação significa o quê? 0 e 1. Hã? 0 e 1? Saída. Output. Ah. E receber dados? Receber dados? Input. Input. Ó, então vamos lá. Acho que foi a primeira coisa que vocês aprenderam de processamento de dados foi output é saída e input é entrada, não é isso? Agora vamos para a ideia mais inocente que vocês se debatem. Quando o cliente está mandando um dado para o servidor, ele está fazendo o quê? Output. E esse dado que o servidor recebeu do cliente é o quê? Input. Um input. Então, gente, uma vez que eu abri a porta, que eu vinculei o cliente com o servidor, é só fazer output, input, output, input. Vocês sabem fazer isso em Java, não sabe? Output, input. Como é que vocês fazem uma saída em Java? Eu estou falando em Java porque até aqui no curso vocês viram muito Java, né? System.out.print, por exemplo, ln. Olá. E aí vocês sabem, o que essa instrução em Java faz? Imprime a mensagem. Aonde? No terminal. Ou seja, ele associou a standard output ao terminal. Certo? E aí, quando você vai lá no JSP, ele faz lá por exemplo, um get output string. Get output oh, meu Deus. Get output string. O que ele fez? Esse cara não é um output string, gente? Esse out não é um output string? Não é? Em Java? Que está associado ao terminal, não é isso? Lá no JSP, por exemplo, JSF, você pega um get output string e associa ao que a gente chama de socket. Ou seja, as entradas e saídas no modo Linux, elas são transparentes, ou seja, você cria um canal de comunicação e escreve ou lê desse canal. Qual que é o canal? Não importa. Vocês já viram tantas input e output string que tem em Java? Alguém lembra? Eu quero escrever um objeto. O que eu faço? Eu uso um object output string, não é isso?
Eu quero escrever no disco, o que eu faço? File output string, não é isso? Quero escrever na rede, um socket output string. Olha que coisa legal. Toda aquela abstração eu não preciso me preocupar, só preciso falar para qual que é o string que eu vou mandar esses dados. Entende? E aí, quando você faz, na verdade, hoje, seja Java, seja PHP, seja Perl, sei lá, Python, esses caras é a evolução natural da orientação a objeto, né? Ou seja, bom, em vez de eu ficar escrevendo socket, eu já deixo alguns sockets prontos e associo eles aí com alguma coisa, né? Por exemplo, aqui, ó, o que está passeando é string, né? O que está passeando aí é string. Então, ó, o que está passeando aqui, os dados são as strings. Os dados são as strings. O socket, o que é o socket? O socket é o canal por onde os dados passeiam. Canal de transmissão. Tranquilo até aí? Faz mais sentido agora? Tudo isso vocês já viram até hoje na vida? Lá em outras linguagens? Ou seja, por exemplo, em Java, escrever um cliente cria um cliente que conecta no servidor e começa a fazer input, input, output, output, input, input, output, até que alguém cansa e fala, eu não vou mais fazer isso. Entende? Acabei de fazer uma comunicação ponto a ponto, ou seja, cria um cliente, cria um servidor. Aí você tem um servidor que aceita. Só que o que acontece? Se o seu servidor, a hora que ele atender o cliente, ele vai ficar ocupado, ele vai rejeitar os outros. O que vocês têm que fazer? O que vocês têm que fazer para que ele aceite mais de um cliente? Abrir outra porta? Abrir outra thread. É na mesma porta, certo? Ou seja, multitarefa, coisa que às vezes, eu não sei, se lembra lá em Java como é que você criava uma thread? Ou seja, você cria uma thread de atendimento do cliente. Quantas? Quantas você acha suficiente? Ou seja, a hora que ele atender um cliente, ele não pode ficar esperando que ele acabasse, não, né? Imagine só. Já teve aplicação assim, tá bom, gente? Ou seja, quando você conecta, você não consegue atender mais ninguém, né? Mas hoje você não quer isso, né? Você quer um servidor que, eu conectei legal, tô atendendo ele. A hora que chegar outro, eu quero atender o outro também, simultaneamente. Para isso eu crio uma nova thread de atendimento. Ok? Mas isso tudo dá muito trabalho. Por isso que as coisas evoluíram. Hoje, lá no Spring, no JSF, você não fica criando esses sockets. Você não fica abrindo essas threads de atendimento. Tudo isso já foi encapsulado dentro de um objeto ou de alguns objetos que facilitam a história, né? Que, afinal, você quer orientação a objeto para aumentar a condição de reuso, correto? Ou para diminuir o tempo de desenvolvimento, correto? Mas antigamente era feito assim. Então, ficou bagunçado esse desenho, mas tudo bem, né? Então, a minha internet, quando eu abro uma porta, o que eu faço, na verdade, é criar um canal de comunicação. Como é que é o nome desse canal? Como é que é o nome desse canal, gente? Quando eu abro uma porta, eu crio um canal. Esse canal que a gente chama de socket, tudo bem? Agora, quando eu trafego dados por esse canal, esses dados, como é que nós chamamos eles? Como?
Stream, né? Então, ó, o canal que é aberto quando uma porta TCP está em modo de escuta, né? Listening. Chama-se socket, tudo bem? E os dados que passeiam pelo socket se chamam stream. Tinha uma época que estava na moda, né? Stream de vídeo, stream de áudio, stream de vídeo, né? Live stream, né? Agora é só live, né? Ainda tá na moda. Né? Mas quando você pensar em stream, pensa num conjunto de dados, tá bom? Que estão passando aí por um canal de comunicação, e esse canal, do ponto de vista mais técnico, se chama socket. Tranquilo, gente? Tranquilo até aí? Sim. Posso parar por aqui hoje? Tá bom. Bastante informação, né? Embora muitas vocês já sabiam, mas não se recordavam ou não estava tão sistematizado assim. Correto? Tudo bem? Então vou ficar por aqui hoje. E aí acessem lá, quem não se inscreveu lá na plataforma, se inscreva lá na plataforma e faça lá a tarefa. Tem uma tarefa e o fórum. Toda semana tem que fazer o fórum, tá bom? Beleza? Alguma pergunta, alguma observação, alguma dúvida? Não, é isso. Bom, se não tiver mais nada, eu vou encerrar, tá bom, gente? Deixa eu parar aqui a gravação. A presença toda, ela é controlada só através do fórum? Então, a do fórum vai ser a parte assíncrona, tá bom? Ah, tá bom, tá bom. A parte assíncrona. Tudo bem? A descrição do projeto você vai dar quando?